projeto atrelado à Unifesp Recicla, né, que pretende fazer compostagem, né. E aí uma equipe desse projeto se mobiliza, começa a fazer uma arrecadação para juntar uma grana, contando com a ajuda dos professores, dos estudantes, e esse pessoal fica com uma caixinha recebendo contribuições, explicando por quê, pra quê, e precisando de ferramentas, de coisas assim. E aí alguns alunos falam, composteira? Mas por quê? O que é isso, né? E aí um dia, um comentário muito interessante de um aluno do campus de Diadema foi: vocês estão fazendo compostagem, né? Mas como é que funciona? Ele lê na caixinha da contribuição, onde estava sendo arrecadado o dinheiro, escrito composteira, né? E aí ele pensa que aquilo ali é a composteira, né? Ele não tinha noção nenhuma do que seria. E ele pergunta, mas como é que é? Vocês pegam um resíduo, colocam aí dentro dessa caixinha? E a gente viu que poucas pessoas sabem o que é, como é que funciona e tal. Então surgiu aí a equipe desse projeto com a necessidade de mostrar para vocês. Olá, meu nome é Flávia Damasceno, sou estudante de Ciências Ambientais da Unifesp Diadema, estou no terceiro ano da graduação. E junto com a professora Miriam, né, que teve a iniciativa de começar a prática da compostagem no campus de Diadema. Esse ano a gente iniciou um projeto, né, em parceria com o Unifesp Recicla, que é um projeto que já existia e fazia coleta e separação dos resíduos sólidos do campus, né. A gente está agora tratando os resíduos orgânicos que são gerados e sobram a partir do preparo do alimento do bandejão, né, do restaurante universitário, em uma das unidades do campus de Diadema, que o campus de Diadema é um campus fragmentado, né, tem várias unidades diferentes na cidade. E a gente está aqui agora na unidade do Eldorado, que é onde a gente está fazendo a compostagem. Essas aqui são as pilhas que a gente tem. A gente já começou essa atividade desde março, né? E a primeira pilha é aquela que a gente está mostrando agora. A gente aqui acumula, para montar essas pilhas, como vocês viram, a gente acumula o resíduo que é gerado durante uma semana. Então nessa uma semana a gente coleta o resíduo todo dia que sobra do bandejão, pesa, a gente consegue fazer levantamento de dados do peso, né, da quantidade de resíduo que é gerada e que antes estava indo para o lixo, né? Então durante uma semana a gente alimenta essas pilhas e ao fim de um mês, né, em média a gente tem 4 pilhas formadas e vai rotacionando conforme o composto fica pronto, né? A compostagem, ela nesse volume que a gente tem, mais cerca de 1 metro cúbico para cada pilha, ela vai levar em média 3 meses, né? Então esse resíduo que é colocado aqui a gente queria mostrar como que vem. Então esse é o resíduo que eu peguei hoje, que sobrou, né? Hoje a gente está no dia 2 de junho, uma quinta-feira, e esse é o resíduo que foi gerado, por exemplo. A gente tem esse tipo de material aqui no bandejão, a gente tem casca de ovo, melancia. A gente pega o que sobra do preparo da comida, que isso é importante ficar claro. Então não é o que sobra do prato da galera, não é o arroz, feijão, a carne, não é isso que a gente está compostando aqui. Então a gente tem esse tipo de material, berinjela, coisas que são cebola, laranja, né, que é comida para os sucos, coisas assim. E a gente abastece essas pilhas durante uma semana, né? Então esse resíduo vai levar cerca de 3 meses para ficar pronto como composto orgânico, já para ser usado como adubo. Nosso objetivo com o projeto é conseguir usar esse composto como fertilizante, né, para fazer uma horta. Essa unidade aqui do Eldorado, ela tem vários espaços verdes, a gente conseguiria então usar esse composto, né? Então aqui, ó, chega pertinho. Esse é o composto já quase pronto, que é da nossa pilha mais antiga, né? Você vê, você tinha o resíduo tal como eu mostrei ali, naquela pilha que eu estou abastecendo, montando hoje, né? E esse composto, essa pilha já está aqui há 3 meses. Então esse é o resultado antes de peneirar. Como você já tem um composto completamente
homogêneo quase, só tem alguns cascalhos, algumas coisas de granulometria diferente, né? Mas não se vê mais nenhum do material tal como a gente colocou aqui, nenhum alimento, né? E isso é interessante porque é um processo completamente natural. A compostagem acontece aqui nesse espaço que é uma área aberta, né? A gente está deixando as pilhas nas condições do clima, tal como a meteorologia se comporta. Então, quando chove, essas pilhas são naturalmente umedecidas, em dias de muito sol, né, elas são aquecidas, ficam mais secas. O nosso trabalho aqui é estar monitorando essas pilhas sempre, medindo a temperatura todos os dias, todas as pilhas, quando há necessidade, umedecendo, fazendo reviramento dessas pilhas todos os dias para que haja aeração, para que a gente consiga garantir que o oxigênio esteja aqui, para que as bactérias que estão fazendo todas as reações químicas, que no fundo isso é a compostagem, né? Essas atividades naturais desses micro-organismos agir com condições, com qualidade para eles. Então a gente faz esse reviramento para que tenha oxigênio, tem essa preocupação com o conteúdo de água que está na pilha e com a temperatura. A temperatura a gente monitora porque logo nos primeiros dias de compostagem você tem um nível, picos muito altos, né? A gente consegue, já chegou a monitorar, por exemplo, nessa pilha que é a 2, a gente teve uma quantidade de composto muito grande colocado nessa pilha, porque o volume aqui varia de acordo com o cardápio da unidade do bandejão mesmo, né? Então a gente teve até 48 graus Celsius que foram atingidos no terceiro dia, assim. Então o que acontece? A gente monitora isso para não deixar também que a temperatura ela se eleve demais, né? E acabe esterilizando o meio, porque senão acaba matando os micro-organismos que estão aqui. Dessa forma a aeração, além de garantir oxigênio, ela também dá uma esfriada na pilha. A água também tem esse papel, essa função. Além de abastecer, dar condições para os micro-organismos, é isso, né? E o mais interessante aqui é que cada pilha é uma inovação, porque o volume que a gente tem gerado do preparo do alimento, como o cardápio muda, como as semanas são diferentes, o consumo é diferente, existe um volume muito diferente sendo colocado que explica o comportamento da temperatura para cada pilha, etc, né? Mas, em suma, a gente conseguiu levantar coisas bastante interessantes. A gente tem noção de que aqui cerca de 200 kg de resíduo são gerados por mês, né, da unidade, e esse é o resíduo que já não está mais indo para o lixo, indo para aterros. Olá, meu nome é Miriam, sou a coordenadora do projeto de compostagem aqui da Unifesp. Nesse projeto participam 4 alunos da graduação, 2 alunas do curso de Ciências Ambientais, uma de licenciatura e outro da Engenharia Química. Esse projeto já vinha sendo executado desde o ano passado, junto com o pessoal do Unifesp Recicla, e esse ano a gente resolveu separar. Tem um grupo que trabalha só com os resíduos orgânicos e outro grupo que trabalha só com os resíduos inorgânicos. Bom, esse projeto começou em março, junho então completa 3 meses e a primeira pilha já vai fornecer o composto, né? E todo esse composto gerado a gente pretende utilizar numa horta que vai ser montada aqui no Eldorado também. Meu nome é Gisele, eu faço parte do projeto da composteira na Unifesp Diadema. Eu sou aluna do 5º termo de licenciatura em Ciências e eu acho importante o projeto da composteira pra gente que está próximo, se envolvendo todos os dias na compostagem, pra gente refletir o quanto de comida é gasto no bandejão e também para as pessoas que não estão tão próximas assim, para elas saberem que dá para fazer a compostagem em restaurante médio como um bandejão até em um local pequeno, como em casa, fazendo uma compostagem em tamanho menor. Meu nome é Jennifer, eu sou do curso de Ciências Ambientais, estou no 3º ano também. E assim, eu acho que é interessante a gente fazer a compostagem do resíduo daqui da faculdade, porque é menos coisa que a gente tá mandando para, sei lá, para aterro, para lixão. E aqui, principalmente no nosso curso, a gente faz ciências ambientais, a gente tá dando utilidade diferente pro resíduo que a gente tem aqui no restaurante universitário, né? O legal seria também se a gente pudesse fazer
com o que as pessoas deixam no prato, né? Mas isso são projetos futuros e também seria bacana se tipo, outros campos da Unifesp implementassem também esse projeto, né? Para dar uma outra destinação para os resíduos que a gente pode transformar, né? Oi, meu nome é Virgínia, eu sou do curso de Ciências Ambientais, estou no 3º ano. E eu acho que a composteira é uma prática muito importante, principalmente porque a universidade tem que estar sempre à frente e dando exemplo. E eu acho que, principalmente para o curso de Ciências Ambientais, a composteira é uma prática a ser seguida em todos os lugares, porque o mínimo que a gente tem que fazer é dar uma destinação correta para o nosso lixo e para os resíduos. Qual que é a diferença do sistema que a gente acabou de ver, né, para um sistema de compostagem em escala residencial que eu faça no espaço menor e tal? Porque a área da Unifesp é uma área grande, né, que a gente está com a composteira, com as pilhas de compostagem diretamente no solo, como vocês viram, né? Então você conta com a contribuição das minhocas, da fauna daquele lugar, que também é um fator super interessante, que acelera a compostagem, né? Que esses organismos contribuem com a aeração, eles entram dentro do composto, eles têm interações até bioquímicas, enfim, e ajudam, né, nesse processamento todo. Agora, quando você pensa em fazer em compostagem em uma escala menor e num espaço menor, por exemplo, em casa ou apartamento, né? A diferença é que você tem que montar uma estrutura, e essa estrutura geralmente o pessoal faz em plástico e tal, ou caixotes específicos para a composteira que vende. E é uma estrutura que é dividida em andares. Então as etapas que a gente verifica lá na nossa unidade do Eldorado, né, no campo, também acontece nessa outra escala, só que você precisa de uma diferenciação. Tem um exemplo de modelinho, isso aqui é só para a gente visualizar como é que seria isso, né? Isso aqui é uma estruturinha de plástico que a gente tem só para mostrar como é que seria, por que tem que ter essas separações. Então aqui eu tenho pedaços de galões e eles estão inseridos um sobre o outro. No fundo deles tem furinhos que você faz, queima faca, enfim, faz furinhos no fundo desses plásticos, né? Então, para compensar uma compostagem num espaço menor, você começa fazendo uma camada de terra e adiciona o seu resíduo, o resíduo que você gera em casa, né? Só que a diferença é que as etapas da compostagem vão ser vistas aqui. Lá nas pilhas que a gente tem no Eldorado, a gente revira todo dia e vai vendo como o resíduo vai mudando, vai se transformando no composto, tal como eu mostrei. E aqui, para tipo de compostagem em casa, né, você tem as etapas sendo vistas numa estrutura como essa, por exemplo. Geralmente teria que ter mais um galão aqui, seriam 3. O último galão, que é interessante, ele precisa ser completamente fechado, não tem furos, porque a compostagem gera, né, o chorume. Então esse último galão ele funciona para colher esse líquido que vai vir, e é um líquido que pode ser usado na pulverização de outras plantas depois, enfim. Esse é um ponto também interessante, porque a compostagem ela gera um preconceito nas pessoas, né? Porque primeiro gera um líquido com mau cheiro, ou a presença de inseto, não vai aparecer rato, barata na minha casa se eu fizer isso, né? E não, na verdade não vai, se a gente manter as proporções certinhas, porque qual que é o lance, né? É conseguir fazer o equilíbrio entre o que você tem de carbono e nitrogênio. Então o material seco que é colocado, que balanceia o que você coloca de resíduo orgânico gerado na sua casa, ou que a gente tem lá na região, é o que vai manter esse ambiente livre de roedores, de pragas, de insetos que possam vir, né, de larvas, enfim. Então isso é interessante, né, manter uma questão de manter proporção entre carbono e nitrogênio, né? Em casa, a fonte de nitrogênio é o resíduo que a gente coloca, o resíduo orgânico. A fonte de carbono em casa pode ser, inclusive, pedaços de papel, coisas assim. Né? Lá na compostagem, na composteira da Unifesp, a gente usa material seco de folhas, serragem, enfim. É assim que funciona.